Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma edição da série Conhecendo a Filosofia Espírita, com a interpretação do Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira das causas primárias. O capítulo é o terceiro, falando sobre a criação, povoamento da terra, mais especificamente sobre a figura de Adão. Porém, antes de adentrarmos na questão 51, ressalto o convite desse trabalho magnífico que a Casa Raimundo Mariano Dias tem realizado, com a apresentação de todas as obras básicas de segunda a domingo. Nas segundas-feiras faço o convite para que acompanhem a série que aborda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas terças-feiras é a vez do Livro dos Espíritos, nas quartas-feiras o Livro dos Médiuns, nas quintas-feiras é a vez de apresentarmos a obra O Céu e o Inferno, na sexta-feira a Gênese, sábado é o trabalho de elevação de autoestima através da musicalidade e finalizamos muito bem aos domingos compreendendo o Espiritismo, forma de que tenhamos de apresentar ao maior número de pessoas esta doutrina e que possamos, da melhor forma possível, propagar essa doutrina esclarecedora para todos nós. Bom, vamos conhecer então a questão 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? A resposta dos Espíritos, mais ou menos, que lhe assinais cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Bom, o homem cuja tradição se conservou sob o nome Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram, digamos assim, em diversas épocas a superfície do globo e se constitui o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Essas foram as considerações de Allan Kardec. Vamos às nossas considerações, então, as nossas contribuições do dia? Bom, espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia de que Adão foi o primeiro homem da Terra. E isso talvez serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas, mesmo porque, na verdade, não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas daquela época, que vivenciavam aquela época. Ainda hoje, nos dias em que estamos, digamos, escrevendo o nosso progresso e já atingimos a altura quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e certamente sobre o princípio das coisas nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo, mesmo entre os conhecidos como sábios na Terra, o que dizer há milênios? A verdade é uma luz que se manifesta em sequência de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual. É força daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Ora, se todas as fontes afirmassem
ou mesmo os espíritos, a Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Agora no século XXI, até o público responderia de maneira evasiva para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza, ela não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas Ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo as nossas condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais, sem violência, pouco a pouco. Não podemos negar, então, as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas-famílias ligadas por fortes elos de amor. Porém, no caso específico da Terra, o surgimento do homem foi evolução da espécie. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir, obviamente, alguns segredos no que tange a combustíveis, na expressão de fluidos que poderão colher onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. Ela é força do espírito que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmos, sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo, então, é a educação do homem na disciplina que o leve à paz. Por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade como luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, como se fosse uma coisa que no amanhã poderão fazer, operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas antes disso, desse amanhecer, digamos assim, vitorioso, e de regra espiritual, que preparemos os nossos corações para os grandes encontros das várias famílias das casas de Deus. A Terra, ela está certamente substituindo, melhor dizendo, subindo, digamos assim, de degrau em degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos nós. Não importa que alguns acreditem no progresso, ele é força de Deus que não depende dos homens. Logo, o homem primitivo não iria acreditar se alguém na sua época lhe falasse em transplante de órgãos ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade e sentir cada vez mais Deus palpitando em vossos corações. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Essas foram as nossas reflexões desta terça-feira. Aproveito para desejar uma semana iluminada, uma terça-feira de muita reflexão, de muita luz, de muito aprendizado, e que possamos colocar todos esses conceitos que disponibilizamos, de forma que possamos, enfim, serenizar os nossos pensamentos, espiritualizar o nosso cotidiano e darmos cada vez mais sentido para a nossa existência. Grande abraço a todos e até o próximo episódio. Até lá!